Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicomportamental da linguagem silenciosa, e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acertos em análises da linguagem silenciosa. E hoje vamos analisar o vídeo do atentado contra o Donald Trump, candidato, ou melhor, até então ele é pré-candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Sim, senhoras e senhores, vamos também analisar o em volta, né? O que aconteceu no entorno ali dos fatos, tanto da reação das pessoas, dos policiais, da segurança, o comício em si, onde estava sendo feito, as dependências e também a comunicação que os meios jornalísticos aqui no Brasil, como eles declararam esses fatos, que eu vou adiantar para vocês, uma comunicação extremamente tendenciosa. E eu acho que a gente tem que começar de fato a exigir que as coisas têm que receber os nomes pelos quais elas são. Então, acredite se quiser, a linguagem silenciosa, ela não somente é para você ficar vendo as expressões e musculatura, mas no protocolo nós temos também a narrativa. Você pode mudar a verdade através da narrativa. Não é? A mentira não vem só pela face, não vem só pela vocalização, pelo olhar. Não, ela vem inclusive pela narrativa. Você consegue mostrar um fato e do jeito que você traz isso à tona, levar para onde você quiser. E é o que a gente vai ver hoje aqui. E, por final, o que você pode fazer para se proteger tanto destas notícias, como também em um momento assim de perigo. Como é que eu posso fazer se eu ouço tiro, se eu estou no meio de uma confusão, se acaba aflorando ali os ânimos das pessoas que estão ao meu redor, não necessariamente precisa ser um atentado à bala, mas as pessoas podem correr um risco sério de vida ou integridade física sem ao menos perceberem que estão num ambiente perigoso, ou esse ambiente se torna perigoso. E, infelizmente, um bombeiro de 50 anos, depois eu vou aqui trazer o nome dele, veio a óbito. Sim, senhoras e senhores, o atentado contra o Donald Trump trouxe uma vítima fatal. Essa pessoa morreu por conta desse atentado à vida de Donald Trump, que só hoje, agora, não está morto por um milagre, porque foi por um triz, foi por uma situação de olhar um pouquinho mais para cá e vocês vão ver. Eu vou trazer também para Ellen ilustrar bastante essa análise para a gente ver como foi assim, foi um sopro ali divino que fez com que Donald Trump realmente hoje está vivo, mas ele poderia estar mortinho da Silva. Vamos lá, vamos ao que interessa. Beba água, beba muita água. Vou trazer também meu celular aqui para eu trazer os nomes. Eu quero dar os nomes principalmente do atirador que foi abatido, neutralizado, principalmente da vítima, né, do que deve todas as nossas condolências, nossas orações, inclusive pensando aí nas pessoas que ficaram. Ele estava com a filha, algumas pessoas disseram que talvez ele tenha até se jogado para cima da filha quando ouviu-se o disparo. Enfim, é um grande herói que morreu justamente pelo ódio, morreu pela intolerância, morreu porque as pessoas estão no mundo que um lado não quer que o outro fale, não quer que o outro se expresse, não quer que o outro nem participe da vida pública. As pessoas querem calar. Então, por conta disso, nós temos hoje aí uma morte. E as pessoas não estão notando isso aí. Beba água, beba muita água. E taca-lhe play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você curte esse tipo de análise, se você curte o canal, é importante, veja se você está inscrito, habilite as notificações, é grátis. E também, você deve comentar e dar o like nesse vídeo e todos os outros que você assistir. Feito isso algumas vezes, aí sim o YouTube vai mandar os vídeos para você em primeira mão e também recomendar aqueles que são mais relevantes. Deixa eu colocar aqui o meu fone de ouvido, vou pegar o meu celular também para que a gente possa descobrir aqui os fatos e os dados com perfeição aí das pessoas que se feriram, o bombeiro que veio a óbito e também o nome desse assassino, né, que acabou matando uma pessoa, deixou 2 feridas e o grande objetivo dele era matar Donald Trump. Vamos lá, vamos aqui no Taca-lhe Play, vamos lá.
Então presta atenção nesse movimento aqui. O Trump, ele tá na Pensilvânia, fazendo ali o seu comício, o seu discurso, e ele tem, acho que é um PowerPoint desse lado aqui, onde está mostrando um gráfico da quantidade de invasões de ilegais, né, das pessoas. As pessoas estão invadindo ali os Estados Unidos. E lembrando, há uma diferença entre você estar irregular nos Estados Unidos, ou seja, você entrou, passou pela aduaneira, você teve ali o seu passaporte, você teve o seu visto e você acabou ficando lá. Tem muita gente que está irregular nos Estados Unidos, mas essas pessoas trabalham, muitas pagam os seus impostos e tudo mais, mas elas estão numa situação irregular. Essas pessoas ilegais, você não sabe de onde veio, você não sabe quem são, muitas têm ficha corrida, essas pessoas não têm documento algum e estão crescendo, mas crescendo numa onda, e cresceu muito isso no Biden. E a grande bandeira hoje do Trump é: essas pessoas estão sucateando tudo aquilo que é do cidadão americano. Então, elas estão indo para os hospitais, elas estão roubando os empregos, elas estão aumentando a violência, porque são pessoas muitas vezes criminosas que não têm nenhum tipo de condição de adentrar aos Estados Unidos de modo legal, como um visitante, como um turista, seja lá o que for, que tem ali pelo menos um mínimo de que você tem que trazer ali as suas... Da onde você é, né? O que você faz. Você tem nomes, você tem registros. Não, essas pessoas entram como fantasmas ali. E aí ele estava mostrando ali esse PowerPoint ali do lado. E aí ele vira, né? Ele olha vezes para o teleprompter, que tem um teleprompter um de cada lado para ele olhar. E aí quando ele olha para o teleprompter, ele muda, puxa a cabeça para cá. E quando ele olha para lá, ele muda a cabeça para cá. Então, de onde está a Yellen? Mostra aí o telhado onde estava ali o Thomas. O nome do atirador é Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, morador ali de Pensilvânia, e ele tá com uma R15 em cima do telhado. Pessoas começaram a ver ele subindo em cima do telhado, até filmaram, temos imagens disso. A Ellen depois vai rechear aí tudo que eu tô falando com essas imagens pra gente entender o que aconteceu. O Trump estava numa feira agrícola, era um lugar descampado, um lugar aberto, e mais ou menos nessa posição é onde estava o atirador, em cima do telhado. Então ele estava ali à direita, mais ou menos o que aqui, a 45 graus. Atrás dele, atrás do Trump, tinham atiradores, inclusive snipers, ou seja, aqueles atiradores de longa distância, vários outros atiradores, guarda-costas, todos ali paramentados para que, se tivesse alguma coisa, neutralizar esse ataque. E ninguém entendeu o porquê ficou fácil um cara entrar com uma R15 e subir em cima do telhado. Inclusive, uma vertente que pode ter sido uma facilitação de alguém ali, ou da organização, ou enfim, ou uma falha da segurança, que essa pessoa consegue subir em cima do telhado. Tudo bem que era 130 metros, mas tem uma posição privilegiada para, se ele quisesse realmente meter uma bala ali na cabeça do Trump. E é onde ele mira. Ele mira a cabeça, igual do Kennedy lá atrás, lembra? Mirou na cabeça do Trump para acabar logo com ele ali, com um único tiro. E o que acontece? Na hora que... e também, depois descobriram imagens ali, que o sniper começou a perceber essa movimentação e começa a olhar com binóculo, começa a se preparar para de repente abater, só que daí é que tá. Tanto aqui quanto no mundo, as pessoas ficam assim, mas será mesmo que aquela pessoa que está com uma R15 na mão, né, apontando para nós, é um agressor, é um assassino, é alguém que quer o mal, ou simplesmente ele tá andando em cima do telhado para pegar o gato, né? E aí fica naquela dúvida de, e se eu mato um cara que simplesmente está consertando uma telha quebrada? Ou então um cara que quer ver melhor o seu presidente, né? Aquela pessoa que ele é o próprio eleitor ali. Aí nessa, talvez, dúvida, é que deu espaço para ele atirar. Tanto é que quando ele atira, rapidamente, os próprios snipers já neutralizam a ameaça. Eles conseguem matar esse agressor, mas muito rápido. Você vê alguns tiros ali, que a gente hoje ainda não sabe se foram mais tiros do Matheus, né? É Matheus o nome dele, né? Deixa eu ver aqui o nome do rapaz. Do Thomas Matthew Crooks. E aí ele consegue matar atirador, e aí depois vem toda essa parte que a gente
vai analisar também. Então presta atenção que na hora do tiro, do disparo, acerta a orelha do Trump bem quando ele tá nessa posição aqui, olhando para o teleprompter, e quando ele faz assim, é onde justamente passa ali o projétil. Então, inclusive, temos imagens do projétil, né, da deslocamento de ar ali que ele faz, e a câmera que estava filmando ali conseguiu detectar o trajeto desse projétil. Então, presta atenção nisso aqui, ó. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something... Ó, você viu que ele olha agora para o teleprompter e quando ele se voltar, é o momento do disparo. Ou seja, provavelmente o atirador estava aqui esperando quando ele virasse para o teleprompter, para ele ficar de lado, né, nessa direção. A Ellen pode colocar também, tem um croquisinho mostrando esse ângulo. Quando ele olha de novo, aí que vem o disparo. Olha isso. Something that said, take a look at what happened. Aí aconteceu o disparo. Você viu? Aconteceu o disparo e ele dá mais de um disparo, parece que ele dá uns 3 disparos seguidos e aí depois que vem a saraivada ali para neutralizá-lo. E quando ele percebe queimando alguma coisa, que essa é a sensação de quando passa algo muito rápido por você, pegou de raspão, ele põe a mão, aí ele se toca no que está acontecendo e já se joga no chão. Presta atenção. E no que ele se joga no chão, cara, é impressionante a rapidez dos seguranças, né? E os seguranças utilizam o próprio corpo ali para fazer, às vezes, de um bloqueio, né? Para preservar a vida. Tanto é que eles também estão com colete e tudo mais, mas perigosíssimo, porque se pega na cabeça dele, já era, né? E o segurança é treinado para isso, para fazer ali uma cobertura. Eu imagino, inclusive, que o Trump já é um senhorzinho também, né? E aí os caras tem que não esmagar ele e, ao mesmo tempo, fazer a proteção. Tem uma cena muito interessante que quando fizeram o atentado do Ronald Reagan, que também incomodava demais ali, né, o status quo, e me parece que o Ronald Reagan, eu não tenho lembrança se ele toma um tiro ou não, mas, cara, os caras arrastam ele pra dentro do carro e já se jogam na frente dele. É bem interessante, de repente, se a Ellen conseguir essa imagem, colocar o atentado do Ronald Reagan e os seguranças se jogando ali na frente do Ronald Reagan e arrastando ele já pro carro para que tirassem ele da ofensa ali, né? Ou seja, do perigo iminente da morte ali, né? Por conta de bala. Agora, o que me chamou a atenção foi que muita gente atrás ficou olhando o que estava acontecendo. Meio que talvez não acreditou exatamente. Então, olha a expressão das pessoas atrás, né? Esse senhor daqui já está com surpresa, essa senhora que está com surpresa, aqui criou-se um marca-texto. Pessoas já estão se jogando, pessoas mais hábeis já estão se jogando aqui para o chão. Vamos ver mais? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, muitas pessoas já se jogando, ó. Essa galera aqui atrás já se jogando, outros olhando de onde vem o tiro, uns ainda levantando. Então, olha o perigo disso, né? Você se levantar. Esse aqui já tá olhando também para de onde vem o disparo. Esse aqui tá incrédulo, né? Fazendo até medo. Vamos lá. E é isso, ó. Muitos disparos. E essa aqui já me pega o celular e já fala, opa, já vou meter no TikTok. Cara, o candidato à presidência da República tendo um atentado e ela abrindo o celular para filmar. E eu não sei se vocês perceberam as tabuletas ali, estava escrito o quê, né? Biden, you are fired, você está demitido, que era o slogan do presidente quando ele participou daquela série, né? Que é igual que teve aqui no Brasil, né? O Aprendiz, foi ele que inaugurou lá nos Estados Unidos essa série. Vamos ver mais aqui toda a disposição. Olha que interessante. A quantidade de guarda-costas que se projeta em cima do corpo do Trump. Olha lá, mais guarda-costas, ó. E aí já falando go, 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 ou seja, já tira ele daqui, que é o que eles são treinados, né, para tirar quem é o alvo da ação, porque você não sabe se tem mais pessoas para tirar. Você vai ver que vai ter um cara que vai subir uma metralhadora ali, sei lá o que raio que é aquilo ali, e ele fica fatiando mesmo, tentando encontrar, olhar para ver se tem mais ameaças. E de novo, né, olha que loucura a reação das pessoas. Algumas estão se protegendo, outras já buscando sair dali, ó, e outras olhando de pé, né? O que está acontecendo? Olha aqui, ó, pessoas de pé aqui e os fotógrafos fazendo o seu trabalho, tirando muitas fotos aqui, inclusive um deles, acho que é esse de chapéu, que vai fazer aquela foto que agora vai ficar imortalizada para todo sempre. Vai ser esse rapaz aqui, ó. Vamos lá. Ó, você viu que ele tinha sacado a arma, esse rapaz tinha sacado a arma, ele foi com a arma em punho, depois ele já olha para onde é a ameaça, ele já guarda a arma dele. As pessoas, esse aqui corre para pegar, como ele percebe que ele vai sair por aqui por conta do carro,
ele se destaca dos outros repórteres e vai pegar uma posição privilegiada aqui para tirar a foto. Vamos lá. E aí, gritos, desespero, por quê? Porque alguém desse lado aqui, ó, que tem uma arquibancada aqui, uma aqui e outra aqui. Cara, alguém tomou um tiro, que foi o bombeiro, que é o Corey Comperatore, de 50 anos, cara, um bombeiro. Ele acabou falecendo por conta de um atentado à vida, e principalmente um atentado à vida àquele que é candidato à presidência da República. Isso, cara, é muito grave. E as pessoas ficam relativizando. Tanto lá quanto aqui no Brasil, quanto foi o atentado do Bolsonaro. É extremamente grave. Por quê? Porque você sabe que existe alguma coisa ao qual o outro lado não quer que um dos lados saiba. Chegando lá, entendeu? Porque vai acabar não deixando que aquilo que já está acontecendo continue. Simples assim. Então, você vai ganhar? Então vamos acabar com a sua candidatura, seja lá como for. E as pessoas não percebem isso. O quão grave é. Chega ao nível de você executar. Isso é uma execução. Era um tiro na cabeça. Isso é uma execução. Você atentar à vida de uma pessoa, você estava executando essa pessoa. Para todo sempre da história. Olha a gravidade que é um atentado a um candidato à presidência da República. E outras pessoas são também vítimas desse atirador, porque ele dá 3 tiros. E os 3 tiros parece que pegam em 3 pessoas diferentes. O primeiro, que veio a óbito, que é o bombeiro, né, que é o Corey, mas também tem o David Dutch, de 57 anos, e o James Copenhaver, de 74, todas vítimas do rapaz lá, do Thomas, o Thomas Matthew Crooks, o atirador, assassino. E aí, olha que interessante também, uma coisa importante pra gente ver, a mobilidade e a agilidade dessa galera treinada aqui para conseguir preservar a vida do alvo. Vamos ver? Enquanto eles não recebem informação que está tudo bem, que não há outro atirador, ou que aquele atirador já foi neutralizado, eles continuam fazendo cabaninha ali em cima do Trump. Aí ele fala, você tá, o cara tá morto, né? O atirador já foi liquidado. E aí eles falam, você tá tudo bem? Are you ready? Então move, vambora. E aí vem os outros atiradores ali, ó, para fatiar todas as pessoas, para ver se tem alguém infiltrado ali, para ver se tem um segundo atirador. E eles falam no início, né, que é shooter down, que é o atirador já foi liquidado, já tá no chão ali. Olha aqui, ó, esse aqui fatiando toda a situação para ver se tem mais um atirador. Outro aqui também, se tem alguma outra ameaça, ó. Olha lá, shoot us down. É agora que ele fala, não, já podemos ir. Eles já receberam a informação que dá para ir. E ó, esse aqui preocupado, ele fala assim, né, down, para as pessoas abaixarem, mas uma galera de pé, uma galera, pra que também todo mundo abaixar? Porque se tiver um atirador, ele vai ficar de pé, que nem esse maluco aqui, que só ele tá de pé aqui. E, cara, ele pode ser o atirador, ele pode ser confundido com o atirador, e ele tá filmando e apontando. Tanto é que quando o jornalista tira a foto do Trump, o segurança, inclusive, ele encara o jornalista, ele encara aquela pessoa que está apontando a câmera, que é até um instinto, né? Tipo assim, pô, eu tô descendo com o presidente, quer dizer, o candidato à presidência, o pré-candidato à presidência, e alguém está apontando alguma coisa para ele, eu tenho que ficar atento. Vamos lá. Aí ele fala, me dê meus sapatos, eu quero meu sapato, né? Deixa eu pegar meus sapatos. Olha lá, eu quero meu sapato. E aí ele tá todo descabelado ali, ensanguentado. As pessoas fazendo a cabaninha nele, que é um protocolo, né? Botando, inclusive, as mãos ali. Quando eles têm guarda-chuva, aqueles guarda-chuvas são blindados também. Então, colocando o próprio corpo ali para proteger. Aí ele fala, wait, espere. E aí é
É impressionante essa cena, ela me impacta muito, cara. Eu não sei quanto a vocês, mas quando ele fala fight, fight, né? Continue lutando ali, né? E ele tá de pé. Fala fight, fight, lutem, lutem. E aí ele vai sendo meio que carregado ali. E o pessoal começa a gritar USA. E ele acena, ele espera, fala um pouquinho só, de novo, fight. E aí ele vai. Pra dizer que ele tá bem. Não, eu tô bem, tô vivo. E continue lutando, né? Fight. Cara, esse momento aqui, ele tem um toque aqui, cara. Tem um toque sobrenatural aqui, cara. Tem um toque sobre-humano aqui que, vou te falar, cara, vai por mim. Em momentos cruciais, assim, os céus se abrem e falam assim, olha, deixa eu dar uma cutucada aqui. Vamos lá. Aí todo mundo filmando e tal. Uma comoção, apesar que ninguém sabe ao certo se ele toma mais um tiro ou não. E aí conseguem tirá-lo. E depois conseguiram, infelizmente, tem até imagens do sangue do bombeiro. Parece que ele tomou um tiro na cabeça, ele perdeu muita massa encefálica e tudo mais. Tem a notícia das duas pessoas, que não sei o estado de saúde das duas pessoas, né? Dos dois senhores que também foram atingidos, né? Então, no mínimo, aí eles estão machucados, que foram vítimas. Não sei exatamente se foi bala ou por conta do tumulto, mas duas pessoas ficaram feridas. E agora é uma investigação para saber sobre esse rapaz, se ele realmente agiu sozinho ou não, foi influenciado, né, ou foi cooptado, porque muitas vezes essas pessoas, elas são doutrinadas sem ao menos perceberem. Muitas pessoas que inclusive tem, o do Kennedy foi assim, o cara tinha um problema cognitivo. O Adélio Bispo, do atentado do Bolsonaro, que foi um atentado à vida a um candidato, isso é gravíssimo. O Adélio também tem problemas neurológicos, então esse aqui eu não sei se tem ou não, mas eles gostam muito de pegar pessoas com baixo poder cognitivo e começa a fazer uma lavagem cerebral ali para começar a colocar que ele pode ser um herói, que ele vai ser uma pessoa que vai ajudar a pátria, que ele vai ajudar a limpar ali de uma certa forma com a atitude dele. Então eles começam a doutrinar essas pessoas, não de uma maneira muitas vezes direta, mas cooptando essas pessoas, levando essas pessoas para grupos, levando essas pessoas para reuniões, onde elas ficam ouvindo aquilo de forma maciça e massiva, e ela começa a entrar realmente ali numa paranoia e acreditar que ela pode ser aquela pessoa que vai fazer a redenção. E na realidade, ela está sendo cooptada para fazer o trabalho sujo daqueles que não têm coragem ou não querem aparecer. E aí é isso que termina, ou com uma prisão ou com a morte, como aconteceu desse rapaz aí, que acabou sendo abatido em cima ali do telhado. Agora, o que me surpreende não é só esses fatos, é a linguagem silenciosa de como a mídia também trouxe esses fatos. Então vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, olha aqui, ó, jornal O Globo. Trump cai do palco, cara. Isso que você viu, o repórter, tem o nome do repórter aqui ou não? Não, não está assinado, só está assinado pelo jornal O Globo. O repórter viu isso que a gente viu, cara. Ele viu isso que a gente viu, ele ouviu os estampidos, toda essa movimentação, ele abaixando, botando a mão na orelha. E depois você você checa as informações. E aí, eles não usam a palavra atentado. É o quê? Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Ou seja, e mais ainda, né? Não é que ele cai do palco e depois se fere. Não. Ele cai do palco, que já é uma mentira, já com sangue ali. Então, o sangue, de onde surgiu esse sangue? Então, é de uma jornal O Globo. É de uma... Como é que nome que a gente dá para um negócio desse aqui? É mentira? Né? Como é que a gente dá? Pela linguagem silenciosa, isso daqui é uma manipulação. Isso daqui, descaradamente, não é o que aconteceu. Isso aqui está claro. Agora vamos para a Folha de São Paulo. Quem assinou isso aqui? Tem a assinatura? Não. É pelo escritório ali da Folha de São Paulo. Comício de Trump na Pensilvânia é interrompido após supostos sons de tiro. Ex-presidente é retirado do palco por agentes escoltado até o veículo. Orelha do líder parece com sangue em vídeo no instante. Aparece, né? Aparece com sangue em vídeo no instante. Ou seja, supostos tiros e aparece com sangue. Ninguém fala de atentado, ninguém fala de uma tentativa de homicídio, né? E que realmente aconteceu.
o homicídio, mas foi por um efeito colateral, que foi do bombeiro. Então aqui a gente tem o quê? Um assunto satélite. Ou seja, em vez de você focar de fato e dar ao nome às coisas pelo nome que elas são, você simplesmente esquece o que aconteceu. E aí vira simplesmente interrompido. Ele é interrompido. Não foi um atentado. Você não houve uma tentativa de atentado, tentativa de assassinato. Não. Ele é interrompido. Interrompido por supostos sons de tiro. Folha de São Paulo, também aqui, ó. Trump é retirado de comício após sons de tiro. Ex-presidente passa bem, diz a campanha. Ex-presidente fala a apoiadores na Pensilvânia, uma pessoa e o atirador foram mortos. Esse aqui, pelo menos, é um pouquinho nas entrelinhas. Depois, aqui na segunda etapa, ele mostra um pouco mais, mas sons de tiros, é retirado sons de... Fala de atentado? Fala de uma tentativa de assassinato? Não, ele simplesmente foi retirado após sons de tiro. Esse aqui que quer? Da Infomoney. Donald Trump é retirado às pressas de comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Não fala. Ou seja, na linguagem silenciosa a gente chama isso aqui de assuntos satélites. Você pega uma parte do assunto, não o assunto principal, e dá ênfase a esse assunto paralelo. Olha isso. Donald Trump é retirado às pressas. Por que ele é retirado às pressas? Ah, porque houve barulhos semelhantes a tiro. Não, foi um atentado. Pessoas morreram, inclusive, eles sabem que a pessoa morreu. Vamos lá. Comício de Trump é interrompido após sons de tiro na Pensilvânia. O candidato presidencial republicano levantou o punho enquanto foi escoltado até o veículo pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos e um vídeo mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump. É tipo assim, mas ele sabia que era sangue? Cara, tiro. O cara é abatido. O cara era um atirador. Aquilo que tá na orelha do Trump só pode ser o quê? Cara, navalha de Ocã, né, cara? Cara, não dá pra você ficar viajando na maionese. Seria o quê? Seria ketchup? Seria uma menstruação? O que poderia ser aquilo? Não, parece sangue, cara. E aí a gente vai, por exemplo, aqui pra televisão. Então, olha que interessante a narrativa desses fatos aqui. Vamos ver aqui, ó, o trale. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar o trale na velocidade normal, porque como é material nativo da televisão, a gente talvez vai ter que botar uma marca d'água agora, mudar a velocidade e tudo mais. Mas presta atenção na narrativa. A linguagem silenciosa também é análise do discurso. Vamos lá. O ex-presidente americano Donald Trump fazia um comício na Pensilvânia. De repente foram ouvidos. De repente são ouvidos sons que pareciam ser de tiros. Que pareciam ser de tiros. As imagens mostram o candidato do Partido Republicano colocando a mão na orelha e depois se abaixando no palco. Presta atenção em todas as palavras. Tiros, ferimento, pessoas são atingidas também. Os serviços secretos atiradores neutralizam o ataque e ninguém fala de atentado. Ninguém fala que houve ali um atentado à vida do candidato, pré-candidato à presidência. Não usa a palavra. Ele sofreu uma tentativa de morte, uma tentativa à vida dele. Não fala. De repente ele põe a mão. Houve-se barulho semelhante e aí ele põe a mão na orelha. Não fala que ele foi atingido, cara. Não fala nada. Agentes do serviço secreto que fazem a segurança do Trump correm até ele. E as pessoas que estão perto começam a gritar. Trump foi retirado do local e... Começam a gritar e não falam o que começaram a gritar, né? As imagens mostram aí que parece ser sangue também no rosto dele. Parece ser sangue. Vê se em algum momento ele falou assim, olha, parece que ele sofreu um atentado. Ou, olha, tudo leva a crer que ele sofreu um atentado à vida. Houve disparos de arma de fogo. Não, nada, cara. Nada dando nome aos bois. E aí, quando é pra dar nome aos bois, como é que ele fala, como é que foi a neutralização do agressor? Vamos lá? E olha a tonalidade de voz. Vamos ver a tonalidade de voz? Vamos ver, ó, presta atenção. Sobre, primeiro, o estado de saúde de Donald Trump e também sobre a identidade do atirador, que, segundo as agências de notícias, foi assassinado aí pelo serviço de segurança, pela polícia, né? Motivação em relação... Foi assassinado... Peraí, Trali, vamos ver de novo, cara, eu não aguento isso. Do atirador, e segundo as agências de notícias, foi assassinado aí... E ele triste, né? O atirador foi assassinado. Peraí, o verbo assassinado vem quem comete um assassinato, que é o assassino. Então, somente o assassino que pode cometer um assassinato. Ele poderia ter falado, foi morto pelas equipes de segurança. O rapaz lá, o Thomas, foi morto. Tudo bem, foi morto pela equipe de segurança, foi morto pelos policiais, foi morto pelos guarda-costas. Não, ele foi assassinado. Não, Trali, não, Trali, não, Trali. Você é repórter, você é jornalista. Vamos dar os nomes a como elas devem ser chamadas. Um assassino, ele sai de casa para cometer um assassinato. Esse rapaz saiu de casa com o intuito de cometer um assassinato. Ele seria um assassino, e é um assassino porque ele matou o bombeiro. Ele é um assassino, ele matou o bombeiro ao qual ele nem conhecia.
Agora, os policiais não saem de casa, os agentes de segurança, os guarda-costas não saem de casa para cometer um crime. Pelo contrário, eles saem de casa para não que o crime progrida. Eles saem de casa para defender essas pessoas dos criminosos, dos assassinos. Então, seu Tralha, ele não foi assassinado. Ele foi morto pelos seguranças que preservavam a vida daquelas pessoas. E mesmo assim, esse canalha matou um bombeiro, cara, um pai de família, e mais 2 pessoas ali que foram feridas. Então, senhoras e senhores, é muito triste quando você vê uma situação dessa, além que você sabe muito mais hoje pela rede social do que pelos grandes canais de streaming. Nós estamos falando de um jornal que se intitula Jornal Nacional, né? Um jornal que impacta aí milhões de pessoas que deviam ter uma seriedade e falar, olha, ouviu-se ali tiros. As pessoas estão dizendo ali, né? Pessoas foram atingidas e falar que não sabia? E aí usa-se dessa maquiagem para esconder o que de fato as coisas são. Nós devemos dar o nome às coisas, chamá-las pelo que elas são de fato e não esconder nas entrelinhas. Isso aqui é análise silenciosa. Olha o que as pessoas... O não dizer também é muita coisa. Presta atenção nisso. O não dizer também é muita coisa. E agora, quando você fala, ele foi assassinado, pelo amor de Deus, né? Enfim, vamos ver agora o que vai desenrolar toda essa situação. Agora, coisas para a vida, né? Uma análise para a vida. Uma coisa que é muito importante é você ficar atento, ainda mais nos dias de hoje, e não que se leve ao nível de uma morte ou que de fato as pessoas vão estar dentro de um tiroteio, apesar que não é difícil hoje em muitas partes do mundo, mas é você ficar atento à tua própria integridade. Seja lá onde você for, não é para criar uma paranoia, apesar que em grandes centros nós já vivemos nessa paranoia. Em São Paulo, por exemplo, você não sabe se aquele garoto está indo trabalhar, correr atrás do seu, né, fazer ali o seu pé de meia, entregando pizza, entregando o Mercado Livre, ou ele vai te abordar e pegar teu celular. Você não sabe mais. Você não sabe mais se o motoca ali que para do lado do teu carro está ali fazendo a correria dele para conseguir levar o leite para o filho, ou ele vai bater no teu vidro e vai pedir o seu celular. Você não sabe mais. Você já vive em alerta 100% do tempo. Mas uma coisa que é importante é, entrou numa festa, entrou em aglomeração, identifique quais são os locais de fuga, quais são as rotas de fuga. Começou a ver que estão bebendo muito perto de você, começou a perceber que as pessoas estão ficando um pouco mais exaltadas, prestes a alguma coisa. Saia antes do tempo. Saia antes de... Ou então se prepare para o pior. É muito importante. Onde eu saio, onde eu me protejo, tem algum segurança, tem alguém fazendo alguma escolta, como é que eu me protejo, eu ou a minha família, onde é que está uma parede, onde é que tem uma janela. Isso é importantíssimo. Quem são os valentões? Se afaste dos valentões, se afaste de onde a confusão começa a pipocar. Fazendo isso, você já vai ter muitos passos largos e estar preparado para a reação. Estar preparado para a reação. Você não tem ideia o quanto, por exemplo, eu, Adriana, minha esposa, nós nos preparamos para a ação. Às vezes eu começo a ver alguma coisa ou outra, onde eu vou colocar o carro, que de forma que eu vou colocar o carro, de que maneira, de frente, de trás, qual que é a melhor maneira para sair. Olha, se acontecer isso, já faz aquilo, assume a direção. Parece que a gente vive numa zona de guerra. E parece que sim, que é o que nós estamos vivendo. E numa situação de guerra e de guerrilha. Então é importante, é muito importante você, ao se adentrar aí em locais que tem aglomeração, ou vai numa rua que não é tão movimentada, busque fatiar onde você está. Tanto eu falo, meninas, tomem cuidado, aprenda arte marcial, aprenda algum tipo de luta, de defesa pessoal, é muito importante. Ande firme, não ande com semblante de medo, ande de forma altiva. Acredite, o bandido sempre vai atrás da vítima mais fraca, ou daquela vítima que não está atenta. Se você estiver atento, com o rosto altivo, andando reto, passos fortes e tudo mais, a chance de alguém ir atrás de você diminui muito, mas diminui
muito. Então existe muito uma linguagem da proteção onde você consegue, no meio da multidão, não ser atraente para aquele cidadão que quer te abordar, ou quer te assediar, ou quer te roubar. É muito importante isso. A altivez, você às vezes esconder as mãos. Bandido odeia quem está com as mãos escondidas dentro de um casaco, dentro de um bolso, né, com a mão dentro da bolsa. Eles odeiam isso. Por quê? O que tem lá? Tem uma faca? O que tem? Tem um revólver? Tem alguma situação? O que tem? Então, esconda uma das mãos, deixe uma das mãos de uma forma que a pessoa, opa, porque entre você e uma pessoa que está ali falando no celular, ou está com uma cara de medo, tá já encurujada, andando ali de uma forma como uma vítima, pode ter certeza, o corpo fala e ele vai demonstrar que ali pode ser uma pessoa muito mais vulnerável. Tem muito mais para a gente falar, por isso siga o canal para você começar a perceber o quanto que as pessoas dão sinal, o quanto a imprensa dá sinal, o quanto os telejornais dão sinal de que eles estão utilizando da linguagem silenciosa para manipular, distorcer, mentir. Quer saber mais ainda? Você pode participar do 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, que acontece aqui em São Paulo no dia 23 de novembro. Parece que é longe, mas não é. Os lotes, e eles viram o preço muito rápido. Então garanta o seu ingresso com o menor preço possível e tem para todos os bolsos e tem para todos os gostos. Desde aquele pequenininho, que é o standard, e você pode ainda parcelar, até os ingressos onde você vai ter uma experiência muito mais robusta, inclusive com 2 dias inteiros comigo. Como é que eu fico sabendo disso, Ricardo? Não mintapramin.com.br/evento ou no primeiro comentário fixado. Pessoal, mais uma vez, beba água, beba muita água e não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais. Tchau, 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 tchau.